Oi, cinéfilos! Meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E o vídeo de hoje é um vídeo esperado por muitos, já que eu vou falar sobre a minha crítica do novo filme da Warner, o filme The Flash. Reencontramos Barry Allen constantemente ajudando o Batman a combater crimes e conter catástrofes. Sem novas provas para ajudar no julgamento do pai, que foi condenado pelo assassinato da mãe do Barry, o herói acaba descobrindo sua capacidade de voltar no tempo e resolve impedir o assassinato da mãe dele. O que, claro, acaba gerando diversas consequências. Como você já deve imaginar, eu tenho um fraco por produções que tratam sobre viagem no tempo, é uma coisa que me anima muito e que eu sempre tenho muita curiosidade. Então, nos primeiros momentos, quando surgiu a ideia desse filme, eu fiquei bem animada. Porém, aí veio o primeiro trailer e as primeiras ideias do que seria a sinopse do filme, e eu acabei ficando com muito medo, assim, então eu fui ver o filme com expectativas bem baixas, assim. A primeira coisa que eu queria comentar é que a minha relação com o herói Flash surgiu com a série da CW, a série do Flash, protagonizada pelo Grant Gustin. E assim como muitas pessoas que eu conheço, eu parei de acompanhar a série, eu não assisti ela até o final, e eu parei justamente depois do episódio do Flashpoint, que se não me engano é o primeiro da terceira temporada. O Flashpoint é justamente a premissa desse filme. Flashpoint é uma das mais elogiadas e conhecidas aventuras do Flash. Na história, o Barry Allen acorda em seu escritório e ele percebe que ele está numa realidade diferente, onde diversos fatos e acontecimentos aconteceram de maneiras extremamente diferentes. A história é bem longa e cheia de reviravoltas, mas no final o Flash descobre que ele mesmo tinha causado essa nova realidade, já que ele voltou para impedir o assassinato da mãe dele. E assim como solução, ele tem que voltar novamente no tempo e impedir que a versão antiga dele salve a mãe dele, dessa maneira criando uma nova linha do tempo. Por conta dessa história, a previsão é que o filme seria responsável por realmente reiniciar toda a linha do tempo ali dentro da DC, abrindo ali as portas para os novos lançamentos que estão previstos, dos novos super-heróis e dos atores que vão substituir ali as pessoas que a gente já conhece. Porém, não é bem isso que acontece dentro do filme. Apesar de trazer muitos easter eggs e participações especiais, o filme de fato funciona como um filme solo do Flash, então você não precisa ver. Seria interessante, né? Mas você não precisa ver diversos outros filmes para assistir o filme do Flash, você pode só assistir o filme do Flash que você vai conseguir entender tudo. E ele traz algumas participações mais do que especiais, mas realmente o foco dele é contar sobre o evento do Flashpoint e mostrar um certo amadurecimento, assim, do personagem. O longa também inclui diversos outros momentos marcantes dentro do universo da DC, dentro dos cinemas, então ele acaba gerando um apego gigantesco, nostálgico, principalmente para quem gosta dos filmes mais antigos da DC, como o próprio filme do Batman do Michael Keaton. Eu acho que esse é o verdadeiro fator divisor aqui das críticas. Eu vi muitas pessoas falando bem, eu vi muitas pessoas falando mal, mas realmente o que varia ali as críticas é o quanto a pessoa se sente nostálgica assistindo. Eu sinto que as pessoas que cresceram assistindo os filmes mais antigos da DC, cresceram acompanhando as histórias, talvez também sejam próximos dos quadrinhos, vão acabar gostando mais da história do que as pessoas que não têm tanto esse contato, não têm tanta essa ligação. Bom, então o roteiro traz uma história até que bem interessante que conta sobre destino, perdas e sobre o fato de que nem sempre é possível salvar todo mundo e assim, como eu tinha comentado mais cedo, amadurecendo um pouco mais ali o personagem do Flash. Com isso, então, na primeira metade do filme a gente tem uma história super divertida de viagem no tempo que bebe diretamente dos filmes mais famosos de viagem no tempo, como o próprio De Volta para o Futuro, o que me agradou muito. Acho que essa é uma das partes mais legais, principalmente porque de fato me lembrou muito, eles até citam De Volta para o Futuro e eu acho que foi uma coisa que eu me diverti bastante, assim, porque acontecem diversos imprevistos que eles têm que ir contornando e eu acho que isso não só diz muito do personagem do Flash, como também acaba agregando muito mais a história. Nesse ponto do filme, um dos principais destaques é a interação entre as duas versões do Barry Allen. Então a gente tem uma versão um pouco mais madura, que é a que a gente acompanha desde o início do filme, e outra versão muito mais jovem do personagem, e a interação entre os dois é extremamente divertida, onde a gente vê o personagem ali do começo sendo meio que um mestre, por assim dizer, meio que explicando os poderes do Flash, o que também auxilia não só o personagem, mas também diz pro público ali o que o Flash consegue fazer. A interação diverte e se torna muito divertida, muito por conta da performance do Ezra Miller, que consegue trazer uma interpretação bem diferente pros dois personagens, de uma forma que a gente consegue diferenciar os dois com facilidade, em nenhum momento tem nenhuma confusão, mesmo ele interpretando os dois personagens. Outro ponto positivo do filme é a figura do Batman. Talvez a participação do Michael Keaton tenha sido a coisa que eu mais gostei dentro do filme, porque eles souberam aproveitar muito bem ali o personagem dele, e eles trouxeram de volta não só o personagem do Batman, não só o ator, né, mas eles trouxeram também o Bruce Wayne, a mansão do Bruce Wayne, a Batcaverna, as Battractanas e também o que eu mais gostei, que foi a
trilha sonora do filme de 1989. A trilha sonora pra mim tem um peso assim gigantesco porque ela também era a mesma trilha sonora do joguinho do Lego Batman. Então acaba que eu tenho memórias extremamente nostálgicas com essa música e foi o que realmente mais me conectou ali pra dentro do filme com esse fator emocional. Eu não tenho tanto apego assim com o filme do Batman, do Michael Keaton, porque eu assisti ele muito recentemente, eu não assisti ele quando eu era pequena nem nada, então acaba que ele não é meu Batman favorito, porém ele ganha muitos pontos positivos comigo pela criatividade dentro do filme e por ele ser um dos mais diferentes filmes do Batman. E eu sinto que aqui dentro desse filme a gente tem ali um gostinho um pouco a mais, assim, dentro do personagem. E o Michael Keaton também traz uma performance impecável, quase como se não tivesse passado tempo nenhum que ele interpretou o personagem. Porém, o filme tem alguns problemas bem pertinentes. O primeiro deles que eu queria comentar é justamente a expectativa. Esse filme foi amplamente divulgado como um dos grandes filmes de super-herói, e isso foi dito pelo próprio James Gunn, que agora é o chefão da DC, e também como um filme que ia salvar ali a Warner, ia salvar a DC e começar esse novo universo. E bom, você falando tudo isso, os espectadores vão com uma expectativa extremamente alta assistir esse filme, então eu sinto que vão acontecer diversas desilusões assim durante as exibições. Outra questão importante também é o timing, que é extremamente crucial. Se esse filme tivesse sido lançado alguns anos atrás, ou talvez ele tivesse sido lançado depois de Homem-Formiga 3, Quantumania, ou depois de Shazam 2, que foram filmes bem desastrosos de super-herói que a gente teve dentro desse ano, ele talvez seria visto como um filme extremamente grandioso e muito bom, porque ele de fato tem pontos extremamente positivos dentro do filme. Porém, ele foi lançado depois de Homem-Aranha através do Aranhaverso, não só depois, mas 2 semanas depois, ou seja, o filme ainda está em exibição, e os dois filmes têm propostas muito similares, e eu sinto que isso é um verdadeiro problema, porque você acaba comparando, é inevitável. Eu acho que alguns filmes, como o próprio Homem-Aranha através do Aranhaverso e o próprio Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, conseguiram explicar toda essa questão de multiverso de uma maneira extremamente compreensível para o espectador. Porém, em Flash, eu sinto que os roteiristas acabaram se confundindo um pouco com os termos que eles queriam utilizar, principalmente entre linhas do tempo, diferentes realidades e multiversos, e eu acho que isso, pelo menos, acabou me confundindo em diversos momentos, porque eu não sabia exatamente do que eles estavam falando, já que esses termos não são sinônimos. E ao fazer os espectadores questionarem daquilo que está sendo explicado, você acaba quebrando ali a conexão que eles estão tendo com o filme. E agora eu vou começar a contar um pouco de alguns spoilers, que foi realmente o que me incomodou dentro do filme. Então, se você ainda não assistiu e quer assistir sem saber de absolutamente nada, pare de assistir o vídeo a partir desse momento. Um dos principais problemas que eu senti foi na premissa principal do filme, já que ao voltar para salvar a sua mãe, o Barry ele acaba indo parar numa realidade, numa nova linha do tempo, num multiverso, onde a Liga da Justiça não existe e o Superman mesmo não existe. E agora o General Zod vem à Terra e eles não têm o Superman para defender a Terra, então o Flash precisa juntar um novo grupo de heróis para conseguir vencer. A ideia é interessante, porém eu não gostei da maneira como ela aconteceu. Eu sinto que por se tratar do primeiro filme do Flash, seria mais interessante se o vilão fosse mais pessoal, se fosse um vilão do Flash em si, como o próprio Flash Reverso. Por se tratar de um vilão do Superman, eu senti que a narrativa ficou um pouco impessoal, assim. O Flash, lógico, participa da briga final, mas a briga não é sobre ele. É muito mais sobre o Superman, sobre a Supergirl, sobre os Kryptonianos, então não tem tanto a ver com ele em si, o que acabou me decepcionando bastante, já que, bom, é o primeiro filme solo do herói. Também acho que o momento da batalha é extremamente exagerado, eu sinto que em outros filmes da DC isso também aconteceu e eu acho que aqui eles fazem de novo. Eu sinto que eles podiam ter diminuído muito mais e feito um filme realmente do Flash contra um dos seus vilões, podia ser contra o Flash Reverso, que é um dos mais reconhecidos dos vilões do Flash, pelo menos da minha perspectiva, tendo assistido a série, eu acho que seria muito mais interessante fazer uma história mais simples. Porque é justamente isso, a briga final fica extremamente impessoal pro Flash. A história do Flash em si eu sinto que foi bem mal aproveitada dentro do filme, já que esse é o primeiro filme que ele tem pra chamar de seu, então era esse momento de agora eles apresentarem como que o herói conseguiu seus poderes, e eu sinto que, apesar disso ser mostrado de uma forma bem breve, não ficou tão claro, sobraram algumas lacunas. Quem conhece o herói ou quem já assistiu a série conseguiu preencher essas lacunas com tranquilidade, mas tem muitas pessoas que não tiveram esse contato com o super-herói e que estão tendo pela primeira vez agora, então eu sinto que podem ter algumas
confusões, assim. Eu sinto que muitas pessoas podem sentir falta de diversas explicações ali dentro do filme. Acho que em heróis como o Batman ou o próprio Peter Parker, dá pra você começar a fazer filmes a partir de agora sem contar a história de introdução. Você não precisa mais mostrar a cena do beco em que a Martha Wayne e o Thomas Wayne são assassinados, ou a cena em que a aranha radioativa pica o Peter Parker. Você pode passar direto pra história e meio que só contar por cima, ou nem mesmo só contar, porque já são histórias muito bem conhecidas e já bem apresentadas dentro do cinema. Mas pelo Flash se tratar da primeira história que a gente tem dele, eu sinto que necessitava ali um pouco mais de introdução do personagem. Porque, como eu falei, eu mesma só sabia dessa história porque eu assisti a série, mas se eu não tivesse assistido, talvez eu sentiria muito mais falta de diversas informações que não foram colocadas ali dentro do filme. Esses são alguns dos problemas que eu senti e que são coisas que talvez sejam um pouco mais pessoais e que muitas pessoas podem discordar. Porém, agora uma coisa que é totalmente imperdoável dentro do filme são os efeitos visuais. Vou ser bem sincera, eu sou uma pessoa que raramente consegue perceber quando um efeito visual tá ruim. Então, pra eu conseguir perceber, ele tem que estar de fato muito ruim. E eu sinto que aqui o CGI tá péssimo em diversos momentos, tanto principalmente no começo do filme e no final. E The Flash foi um filme que necessita muito desses efeitos visuais estarem bons, porque, bom, a gente tem um personagem que corre em alta velocidade, então até pra você demonstrar os poderes dele, você tem que ter ali essa garantia. E pra ter também uma batalha final gigantesca, como foi, com tiros, com fogo, com explosões, você tem que ter um bom CGI, até porque se você não vai fazer isso com efeitos práticos, você tem que ter bons efeitos visuais, e eu sinto que em Flash eles deixam muito a desejar. Realmente foi uma coisa que me decepcionou muito do filme, porque ele ficou parecendo mal acabado. Mas no geral eu saí com um saldo até que positivo de The Flash. Eu acho que o filme poderia ser melhor, mas ainda assim eu fui com expectativas baixas, assim, e acabei me surpreendendo muito positivamente. Gostei bastante da história principal, e eu acho que o Ezra Miller se saiu muito bem, assim, como super-herói. Acho que ele é um pouco velho, talvez, pro personagem, mas ainda assim não é nada que te incomode profundamente. Mas no mundo dos sonhos, eu sinto que essa narrativa do Flashpoint deveria ser uma sequência do filme do Flash. Eu acho que eles deveriam primeiro fazer um filme um pouco mais introdutório do personagem, contando um pouco mais sobre ele mesmo e tudo mais, e não indo direto ao ponto, contando de um dos eventos mais conhecidos ali dos quadrinhos. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 6 e ele tá disponível nos cinemas. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de The Flash, se você ainda não viu, quais são as suas expectativas, e se você já viu, se você gostou e o que você espera pro futuro do personagem dentro da DC. Então foi isso, pessoal, até o próximo vídeo.